eu quero compartilhar com vocês o Evangelho, benefícios e responsabilidades do Evangelho. Nós vamos pregar o Evangelho puro e simples, da obra de Deus até o dia da sua volta e da glorificação. Hoje nós vamos entender, aqueles que já entendem vão novamente reativar o seu entendimento, e aqueles que não entendem vão entender hoje o que é o Evangelho, o porquê do Evangelho, o porquê Cristo na cruz, o porquê disso, o porquê daquilo. Então quero compartilhar com vocês, são dois textos iniciais. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Glória a Deus. João 3,16. O Evangelho está sendo pregado aqui já há 3 cultos seguidos, amém? O pastor David falou sobre Cristo na cruz, a pastora Viviane falou sobre o sangue de Cristo, e nós vamos falar mais uma vez, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, o primeiro, o único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez, isso aqui é o maior texto que existe na Bíblia. Essa aqui é a maior declaração de amor que o mundo já viu, que o mundo já entendeu, que o mundo já conheceu. É um pai entregando um filho para morrer pelos outros. Eu quero ler mais uma vez e quero dizer algo que eu ouvi de um pastor. Porque Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, tanto amou, ou amou de tal maneira, que é uma maneira que não dá para explicar, então ele coloca tal, porque não tem uma explicação lógica, não tem um substantivo, não tem nada que explique o tamanho do amor de Deus. Amou o mundo de uma tal maneira, de tanto amor, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vez eu vi uma definição de graça que eu achei uma das coisas mais incríveis. Antes da gente entrar aqui, imagina que, alguém já ouviu, mas quem não ouviu vai ouvir, quem ouviu ouve de novo. Imagine você chegando dentro da sua casa e você encontra o assassino do seu filho lá dentro. Ele abusou do seu filho e ele está assassinando o seu filho, e você chega e pega ele no ato desse momento. Qual seria a nossa reação? Primeira, você ia matar ele. Quem faria isso? É a atitude normal, até como defesa. Ok, segunda, talvez você estava num nível de crentice muito grande. Você vai chegar lá, vai imobilizar esse cara e vai chamar a polícia, e aí ele vai ser preso. Então a primeira é vingança, a segunda é o quê? Justiça. Ele vai ter que pagar pelo crime que ele cometeu. A terceira situação, e talvez a mais incabível, é você chegar nesse ambiente e pegar o assassino do seu filho e adotar ele como filho no lugar dele. Faz sentido? Foi exatamente o que Deus fez. Ele pegou os assassinos do filho dele, porque Cristo se entregou para morrer por amor a nós. Então a causa da morte de Cristo não é soldado romano. A causa da morte de Cristo somos eu e você. E por isso Deus ainda pega, por tanto amor, dá o filho, ele morre e ainda nos adota agora. E a partir de hoje nós somos considerados filhos de Deus. Só para a gente começar a compreender o que é o amor de Deus, amém? Vamos lá então, olhando para esses dois textos aqui, que eu falei que é a maior declaração de amor. E a pergunta é, e aí então essa Bíblia vai dizer, né, que essa é a maior declaração de amor sobre Deus, sobre as nossas vidas. Pois tínhamos uma condenação e uma separação do relacionamento com Deus. Por que que nós fomos atingidos? Por causa que um cara faz uma coisa, toda a galera é atingida? Por que que a relação de Deus e o homem, ela é quebrada? Vamos entender, Deus cria todas as coisas. Deus cria de tudo, cria animal, cria mar, luz, noite, estrela, sol, criatura da terra que voa, que rasteja,
comida, tudo. E ele vai e coloca o homem com tudo pronto e ainda fala: você governará sobre esse lugar. Tem coisa melhor? Preparado tudo, não ia faltar nada, e nem faltava o quê? A relação, porque na viração do dia, Deus descia e conversava com o homem pessoalmente. Então, o que Deus está falando é o quê? Daí ele vai dizer algo importante, ele está ali dizendo: está vendo tudo aquilo que eu fiz? Vocês podem usufruir de tudo. Você pode escorregar no pescoço da girafa, você pode dar rolê de leão, você pode comer de tudo, só existe uma. É tipo, tem tudo aqui. Aí ele coloca esse negócio aqui, ó. Você pode tocar na piscina, em todas as pessoas. Toca na porta, no menino da mídia, no negócio, na cozinha, no quarto, lá no kids, lá na árvore, lá na outra igreja, qualquer lugar. Só não toca aqui. É só isso que eu estou te pedindo. Faça o que você quiser. Você governa sobre todas as coisas, mas somente aqui você não pode tocar. Por que Deus não deixou que, já que Deus era Deus, e ele sabia que o homem ia dar uma escorregada, por que ele não falou, não considerou isso como tudo? E aí eu vi uma definição incrível. Essa aqui era a cláusula de rescisão do contrato. Porque se Deus coloca um homem lá dentro e não tem cláusula para que ele quebrar, para que ele pudesse sair, isso era uma prisão. Deus estaria escravizando o ser humano dentro de um lugar onde o homem não tinha como sair. O fato dele escolher desobedecer foi a cláusula do contrato para que o homem saísse. Então assim, eu não quero mais saber desse relacionamento contigo, eu estou pulando fora. Não quero jardim, não quero nada. Tchau, desobedeceu. O que acontece nesse momento, aonde a desobediência entra, é cortado de uma vez por todas ali naquele momento a relação, a vida de Deus que foi soprada no homem, ela passa, deixa de existir. E o homem agora é lançado aos seus próprios desejos. Então Deus criou o homem com o livre-arbítrio de decidir. E o que Deus quer é que pessoas decidam estar com Ele por amor, e não por uma obrigação, porque Deus não criou bonecos de controle remoto para fazer o que Ele quer. Mas Ele deseja que nós optamos por Ele. Mas Ele faz de tudo por amor a nós. E aí tem uma definição aqui. Então por que fomos atingidos? Mas isso aí foi Adão, isso aí foi Eva. Culpa da Eva, irmão, nós faz coisa pior. Não dá para ficar culpando Eva, porque assim, quantas bobagens nós já fizemos na vida para dizer que a culpa é tudo de Eva. Deus determinou que tudo se reproduzisse conforme a sua própria espécie. Deus disse: Adão foi levantado para reproduzir seres semelhantes a si. Logo que Adão se tornou um pecador, ele reproduziu o quê? Pecadores. Se Deus cria tudo e fala, se reproduzam de acordo com a sua espécie, aí Ele faz o homem, fala assim, com a mulher, e fala: a partir daqui vai sair agora tudo que você reproduzir semelhante. Ele se tornou pecador, logo o salário do pecado é a morte, e todos nós nos tornamos pecadores. Por isso que a morte, irmãos, é algo que ninguém aceita. Eu estava falando, não sei com quem no carro. Sabe por que é difícil encarar a morte? Porque nós fomos criados para ser eterno. A eternidade de Deus está dentro de nós. Por isso que ninguém consegue conviver com a morte. Ninguém sonha com a morte. Ninguém ora para morrer. Ninguém faz isso, irmãos. Porque o salário, mas não era para acontecer, mas o salário da desobediência é a morte. E por isso que aconteceu. E porque um pecou, todos pecaram, e todos foram destituídos da glória de Deus. Sabe quem é todos, irmãos? Todos. Eu, você, Adão e o último homem que vai vir até a volta de Cristo. Todos pecaram. Todos foram destituídos. Então, acabou a relação do homem com Deus. E por isso a razão da pregação do Evangelho sobre nossas vidas. A boa nova, a notícia do quê? Da reconciliação do homem com o seu Criador. E aí a Bíblia, nós lemos aqui que Deus, Ele planejou entregar o Filho dele antes da fundação do mundo. É um Deus que cria e sabe todas as coisas. Ele criou o homem sabendo que ia andar ruim. Só que antes de dar ruim, com tanto amor que Ele fez, Ele já bolou um plano. Falou assim, eu vou criar, vai dar ruim. Eu sei que vai, porque eu conheço a atitude no coração deles. Mas o plano já está escrito e vai se manifestar. Eu mesmo vou mandar o meu filho, o único filho, para descer lá e pagar essa conta de pecado que tem e reconciliar o ser humano comigo. A boa notícia é, todos foram destituídos, mas em Cristo todos podem ser reconciliados em Deus. Aleluia!
Um único homem entrou o pecado e a separação. Por um único homem entra agora a vida eterna e entra a reconciliação. Está entendendo que loucura? Por um homem acaba a relação, e por um único homem é reconciliado o homem em Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Glória. A necessidade de Cristo em nossas vidas. E Cristo deseja salvar a quem? Existem algumas vertentes que falam que Deus escolheu alguns, os predestinados. Eu não acredito nisso, e eu creio que não é uma verdade. Talvez é um erro de interpretação por causa de um texto que Paulo declara. Mas olha que a Bíblia diz, que Deus quer salvar todos. Porque se Deus já tinha predestinado os que seriam salvos, não faria sentido nós estarmos aqui, e não faria sentido a morte de Cristo na cruz. Mas a Bíblia diz aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Tem muito texto, gente, nem adianta tentar acompanhar. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A salvação está disponível para todos, irmãos. Não tem essa. Mas e o fulano que está lá matando? Lembra do exemplo? A salvação é para ele, por isso que não dá para compreender. Mas eu estou na igreja, eu mereço ser salvo. Não, você não merece, você está aqui pela graça. Nós merecíamos a morte, nós estamos condenados. Não dá, por isso que não dá para a gente achar, porque a gente é crente, a gente é melhor daquele que não é. Por isso que hoje, infelizmente, os crentes se acham uma elite que não pode se misturar. Eu não vou na casa do meu parente porque ele bebe. Você não é melhor do que ele, irmão. Você não está numa condição de salvação porque você é bonzinho, porque você vai para a igreja. Porque tem muitos na igreja que vão para o inferno também. E depois nós vamos falar sobre isso. Porque não é a participação num culto, é uma entrega de vida para Cristo. E é por causa dele. Então para com esse negócio, eu não vou no meu parente porque eu sou crente. Você não é melhor que ninguém, se relaciona com ele. Jesus, quando andou por aqui, andava no meio de prostituta, salvava todo mundo. Porque ele sendo Deus, ele se humilhou e se rebaixou no nível. E nós, crentes, nós queremos subir. Deus está falando, rebaixa no nível de todos. Fala a mesma língua com eles. Não é rebaixar no costume, mas é para rebaixar no valor. Você não vale mais do que eles. Aleluia, amém? Não estava aqui. Ai, Jesus. Mas cabe a um homem tomar posse dessa salvação. João 1, 10, 12 vai dizer. Então essa condição de salvação, ela pode ser aceita ou não. É para todos, mas nem todo mundo quer. Jesus morreu por todo mundo, mas nem todo mundo aceita. Por isso que tem gente fora, porque ainda não declarou e não aceitou e não se colocou nessa condição. Não é por merecimento, é graça, está disponível. É como se alguém colocasse um carro, uma concessionária gigantesca, uma montadora de carro, chegasse e falasse assim, toda a frota que está aqui está disponível. Entra, pega a chave e vai embora. Qual é a condição? Não é o seu trabalho, não é o seu dinheiro, não é nada. É você entrar, pegar a chave, virar e ir embora para casa. Só que tem gente que nem isso quer fazer. Quem não entrar, não virar a chave, catar o carro e ir embora, fica sem. A salvação está disponível, mas nem todo mundo quer. João 1:10 ao 12. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Veio para que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eita glória. Pergunta, todo mundo é filho? Enquanto você não reconhecer que Cristo desceu do lugar, abandonou a sua glória e desceu para morrer, e você se humilhar diante dele e reconhecer essa verdade, você não é filho de Deus. Ai pastor, você está falando uma besteira. Eu estou falando o que a Bíblia diz. Eu não estou reproduzindo o meu livro, eu estou reproduzindo o livro da vida. Eu não tenho problema de pregar a verdade, irmão. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ponto. E aqui nós vemos que existem três. Agora nós vamos discorrer. Então está entendido que nós precisamos de Cristo para se salvar. Nós nos perdemos, mas Deus deu o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então Cristo, Ele está aqui hoje desejando reconciliar todo ser humano com o Pai.
Há uma oportunidade gigantesca nessa manhã de reconciliação com Deus. Sabe por que está perturbado? Sabe por quê? O problema, gente, o que é muito doido é você passar por problemas e ter paz no meio aos problemas, porque é a paz que excede todo entendimento. O mundo busca uma paz que é ausência de guerra, ausência de conflito, ausência de boleto, ausência de tudo, mas Cristo nos dá a paz no meio dos problemas. E se você não tem, você só tem paz quando está tudo resolvido, falta Cristo, há um vazio em você, e Cristo quer entrar e te trazer a alegria e a paz que você necessita. 3 etapas da salvação nós vamos discorrer. Esse texto vai falar das 3. Mateus 7. Valeu, mano. Acho que eu vou pregar dali. Alguém se incomoda? Devia ter trazido a roupinha de banho. Mateus 7, do 13 ao 14. Entrem pela porta estreita. Porta. Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Presta atenção. Entrem pela porta estreita, que leva à salvação, e não pela porta larga, que leva à perdição. Muitos entram pela porta larga. Está entendendo, irmãos? Que a Bíblia está dizendo que não são muitos, não é o contrário. Infelizmente, poucos estão passando pela portinha. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então aqui nós vemos nesse texto, Jesus nos ensina sobre uma jornada que envolve 3 etapas. A primeira, entrar por uma porta. A segunda, percorrer um caminho. E a terceira, alcançar um destino, alcançar um alvo. Então esse texto vai falar de 3, vamos falar de todas elas. Primeira, então, entrar por uma porta. A segunda, percorrer um caminho. E a terceira, alcançar um destino. A primeira é a entrada pela porta. Quem é a porta? A porta é o momento da decisão. É o momento onde você escolhe se converter. É o momento onde você se arrepende. Eu não quero mais viver por esse caminho largo, mas eu estou vendo uma porta e é necessário que eu entre por ela. Eu estou desesperado, eu não sei mais o que fazer, e a porta está ali, e essa porta é Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a primeira etapa. Então qual é a primeira etapa da salvação? A porta é Cristo, de braços abertos, aguardando a vinda de todos os homens. Que tipo de homens? Todos. Ah, mas eu acabei de trair a minha esposa, eu acabei de fazer isso. Não importa, Deus te ama. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu trarei descanso para a alma de vocês. Venham, aprendam de mim, que o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aleluia. A porta é Cristo. Então o momento da decisão, da conversão mediante a fé ocorre da forma, e isso ocorre de forma instantânea. Então a primeira etapa de salvação não tem tempo. Você escolheu Cristo, já está salvo, começou. Você está no processo, você entrou. A partir de agora é vida nova, caminhada nova, tudo novo, numa nova perspectiva de vida. Ninguém. E aqui João 10, 7, 9 vai dizer: então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. Oh, glória a Deus, Ele é a porta. Ninguém entra no reino de Deus sem passar pela porta. A experiência da conversão em Cristo é a única entrada. E o impacto dessa transformação gerada ao entrar na porta, ele vai gerar para nós um pacote de benefícios. De cara, é igual você fazer uma entrevista numa multinacional e o cara fala assim: ó, a partir do momento que você entrar, você tem vale transporte, não desconta. Você tem seguro de vida, seguro de casa, seguro da Conchinchina. Você tem um vale refeição se eu estou falando de benefício comparado a Cristo, ele fala: você tem um vale refeição de 50 mil reais. Você tem uma cesta básica, um vale cesta de 30 mil. Você tem convênio médico, você tem tudo isso. Contratou, entrou na empresa, já é tudo seu. Aí Jesus vai apresentar o pacote de benefícios que ele tem. Entrei pela porta, eu já tenho esse pacote. Primeiro, a adoção, eu me torno filho.
Eu que era órfão, preso, escravizado pelo pecado, Ele me tira de lá e me adota como filho. Eita glória. Segundo, redenção. Terceiro, justificação. Quarto, regeneração. E o quinto, santidade inicial. De cara, entrou pela porta, recebeu de graça, sem pagar nada. Que palavra difícil, pastor, eu não entendi nada. Vou explicar uma por uma para vocês. Primeiro, adoção, o que é? Ato pelo qual fomos feitos filhos de Deus. Eu já li e vou repetir. Contudo, aos que creram e aos que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu aceito Cristo, eu me torno filho de Deus. E é filho legítimo, porque quem é adotado leva o sobrenome daquele que adotou e se tornou filho de verdade. Ele não pode ser um filho biológico, mas ele é um filho legítimo. Cristo foi aquele que pagou para nós, fomos adotados, nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Aquilo que estava disponível para Cristo está disponível para nós como filhos dele. Olha que coisa linda. Segunda coisa, redenção. O que é redenção? Eu falei muito sobre isso na pregação dos servos da orelha furada. Quem estava aqui? Amém? Está lá no YouTube, vocês podem olhar de novo. Micael assistiu esses dias. Ele estava falando aí. Cadê o Micael? Prenderam o Micael. Alguém tem que render o Micael. Redenção, ato de compra mediante ao pagamento da nossa dívida por meio da morte de Cristo. Eita glória. Colossenses 2,14. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando na cruz. Nós fomos redimidos, Deus pagou a nossa dívida. E a partir do momento que Ele pagou, nós deixamos de ser escravos de Satanás e passamos a ser servos dele a partir desse momento. Sabe que hora que isso acontece? Na hora da porta. Que mais? Justificação, ato pelo qual não só perdoou os nossos pecados, mas nos inocentou da sua própria ira. Porque Deus vai derramar uma ira sobre o povo, e Ele está certo, porque Ele está dando oportunidade. Ele entregou o Filho, Ele fez o que fez, Ele foi até as últimas consequências. Só que vai chegar um dia, que no dia do vamos ver, no grande e temível dia de Deus, grande para aqueles que estão nele, terrível para aqueles que não estão, que Deus vai derramar. Não é o medo, não é o diabo que a gente tem que ter medo, irmãos. O problema não é o diabo, o problema é a ira de Deus que vai ser derramada contra os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que não se dobraram a Cristo, que não receberam, que não passaram pela porta. E a justificação é o quê? Eu estou justificado em Cristo. Naquele dia do julgamento, o olho vai falar assim: não, você está dentro. Vem, bendito de meu Pai. Eita glória. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Logo ele está falando de Cristo, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Cristo nós fomos justificados. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já estou crucificado com Cristo. Agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Oh glória. Eu sinto a presença dele aqui, amados. Aleluia. Regeneração, a experiência do novo nascimento. Um dia Nicodemos está querendo, para quem assistiu The Chosen, vai ver essa cena, e talvez é a cena mais impactante da série. Assistam The Chosen, está lá até no Netflix, já tem. Nicodemos é um grande não sei se ele é um fariseu, não sei qual é a classificação dele, um escriba. Ele é um dos grandes da religião ali de Israel. E ele vai conversar com Jesus. Ele fala assim: Jesus, como que eu faço para me salvar? Ele falou: você precisa nascer de novo. Nicodemos, um grande inteligente, mas como nascer de novo? Eu preciso voltar ao ventre da minha mãe. Ele falou: não, é necessário renascer da água e do Espírito. Porque do mesmo jeito que nós nascemos numa condição de pecado, agora nós renascemos numa condição de santidade em Deus. O que ele está querendo dizer? Nós nascemos do primeiro homem, Adão, a nossa geração, e ele deu ruim. Imagina, irmãos, uma fábrica, eu falo isso sempre. Uma fábrica, onde ela vai construir uma peça, ela constrói primeiro um molde. Se o molde estiver estragado, toda a produção dá ruim. E aí Cristo faz o quê? Vamos montar um novo molde, um molde perfeito. Então quem vir através desse molde também será perfeito. Então o molde primeiro estragou, mas o segundo veio para nos dar liberdade, para nos salvar e para nos tornar perfeitos nele. Eita glória. Nascer de novo da água e do Espírito. Aleluia. Quanta coisa ele nos deu. Tito 3,5 confirma:
Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quinto e último benefício, tá bom para vocês? Quer mais? Santificação inicial. Você se tornou santo de cara. Ah, mas eu era, não importa. Ele te deu uma condição de santidade de cara. A Bíblia vai dizer, 1 Coríntios 6, do 9 ao 11: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais. Gente, eu tô lendo o que está na Bíblia. Se vai sair alguma coisa aqui, é o que a Bíblia diz. Vocês vão entender o que eu estou falando. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. É a Bíblia que diz. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia! Aplauda Jesus Cristo. Oh, glória! Segundo texto, Hebreus 13, 11 e 12: pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do santo dos santos, aqui é lá, Velho Testamento, era como a lei de Moisés dava conotação para que os pecados fossem retirados do povo. Quando eles pecassem, um cordeiro, um animalzinho que era sacrificado dentro do templo. Então ele vai dizer aqui: pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do santo dos santos, como sacrifício pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Antigamente era o quê? Um cordeirinho que era sacrificado para tirar. Só que tirar o pecado daquele povo não adiantava nada. Por quê? Limpava aquele e o povo não melhorava. Eu tiro a bobagem que eu fiz, mas não mudo. E Cristo veio para zerar todos os pecados, desde o primeiro ao último, daquele que eu cometi e daquele que eu vou cometer. Então Cristo se fez, por isso que ele fala, Jesus, sabe por que canta Cordeiro? Quando vocês ouvirem a canção Cordeiro, quem que é o Cordeiro? Porque Jesus foi como um cordeiro que foi morto, e o sangue dele retirou de nós todo o pecado. E nós nos tornamos santos por causa dessa ação. Então de cara a gente é adotado, regenerado, justificado, redimido e santificado só pelo fato de atravessarmos a porta, e essa porta é Jesus. Meu Deus! A santificação inicial não finaliza o processo, muito pelo contrário, nos convoca a um novo nível. Então entenda, até aqui nada a ver com a gente. Graça, favor imerecido, amor de Deus. Só que agora a Bíblia fala que Jesus é Era bom para nós, pecadores miseráveis, que Jesus fosse a vida direta. Mas a Bíblia fala que Jesus é o caminho. Então existe uma caminhada para percorrer. E essa caminhada que nós estamos percorrendo agora, caminho, esse é o segundo estágio ao longo da nossa jornada de salvação. Lembra que eu falei a porta, o caminho e o alvo? Segundo estágio da jornada da salvação. Após a entrada pela porta, agora a salvação progressiva. Isaías 35:8 vai dizer: e ali haverá uma estrada, um caminho, que será chamado o caminho do santo, caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. O caminho indica não somente uma jornada genericamente, mas também a ação envolvida para ser possível sair do lugar, e o andar, a caminhada. Ou seja, fala de movimento, de avanço contínuo. Queridos, nós não recebemos a salvação para ficar
feito uma estaca, para ficar feito uma múmia, para ficar dentro da igreja e ficar ali. Ai, agora eu sou salvo, eu não sei o quê. Primeiro, você não vem para a igreja para ser salvo, você vem na igreja porque você já foi salvo. O ideal seria, mas muitos ainda entram por essa porta convidado por alguém, porque assim, a ideia de Cristo era o quê? Ele ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho e curava as pessoas. Então qual seria a dinâmica do reino? A gente entendeu e a gente faz de uma forma errada. A gente se fecha dentro de um templo e espera que os não crentes se entrem. Mas na verdade não era essa que vai acontecer. Era para nós, como filhos de Deus, nos encontramos como família, nos convivemos como família, somos ensinados para lá fora pregar o evangelho. É você que prega o evangelho. Para aqueles que estão sendo salvos, sendo agora acrescentados à família. Agora você precisa de uma família. Eu tenho uma família para te levar. Rara VGP, vamos lá. Ou Assembleia de Deus, ou a Renascer, não importa. Mas o problema é que nós, então assim, aqui é o lugar de aprender, aqui é o lugar de morrer, aqui é o lugar de ser apertado, aqui é o lugar de se parecer com Ele. Então a salvação, ela não para aqui. Cristo é a porta, é o começo, agora é o caminho, através de uma nova perspectiva. Cristo crucificado, e eu crucificado nele, nas minhas vontades. Quem está me entendendo, diga amém. Eu estou tentando ser o mais didático possível. Filipenses 2,12: e assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Sabe o que Deus está querendo dizer para nós? É como se Deus desse um quebra-cabeça para nós. Ele vai lá comprar e vem uma caixinha desse tamanho, um quebra-cabeça de 1000 peças. Aí ele entrega para você e fala assim: olha, eu vou voltar. O que você vai fazer? Sabe o que a gente está fazendo? Catando a caixa e com a caixa aqui, ó. Quebra-cabeça que Deus me deu, eu preciso devolver para Ele. Ninguém pode tocar nele. É assim que a gente está vivendo. Sabe o que é para fazer? Abre a caixa, se esforça, procura peça por peça, monta o quebra-cabeça. Na hora que ele chegar, fala: está aqui aquilo que você me deu, Deus. Eu desenvolvi aquilo que você me deu. Aqui é a imagem que você me deu. Olha que bonito, Jesus. É isso que Cristo quer. Essa é a hora da igreja avançar. Deus não quer que a igreja fique parada. Por isso que a igreja é chamada do quê? O corpo de Cristo. Cristo se move através da igreja. Aonde a igreja vai, Cristo está indo também. Aonde a igreja está, Cristo está trazendo salvação ao perdido. É isso que Ele está dizendo, irmãos. Nós não somos salvos para ficar aqui dentro. Nós somos salvos para ser igual a Ele lá fora. Aleluia. Oh, glória. É nossa responsabilidade de caminhar, e caminhar num caminho correto. Nem se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. É nesse caminho, é no caminho de Cristo, no caminho estreito. E não é um caminho atrativo, irmão. Não é um caminho gostosinho. Se você acha que você vai ser crente para que todas as suas vontades sejam realizadas, a igreja que prega isso é uma igreja, é uma seita, é mentira. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina a viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Ela nos chama para morrer para nós mesmos e viver aquilo que Deus quer. É do jeito dele, é da forma dele, não é do jeito que eu quero. Eu não venho na igreja para que Deus realize as minhas vontades. Eu venho para cá para morrer, para realizar a vontade dEle, para ser resposta de oração de outras pessoas. Se o evangelho que você ouviu vem para a igreja que Deus vai resolver a sua vida, é mentira. Ele tem poder para resolver, Ele pode resolver, mas não foi para isso que Ele te chamou. Não adianta nada você ter sua vida resolvida aqui e ir para o inferno depois, irmão. Não adianta nada você andar de carro importado, andar na melhor casa, andar com os melhores amigos, comer nos melhores restaurantes, visitar os melhores lugares e não morar na morada eterna que Cristo preparou para eles e viver eternamente. Não adianta. Se Cristo quiser arrochar a gente, para que a gente não viva aqui e se perca e viver com Ele eternamente, pode arrochar Jesus. Essa é a igreja, irmãos, é a palavra de Deus. Evangelho puro e simples deveria chamar o tema dessa mensagem. É nossa responsabilidade de caminhar em sujeição à nossa nova natureza. Ai, a carne é fraca, mas você tem uma natureza nova, você tem um Espírito Santo em você. Eu tenho o Espírito Santo em mim, não adianta eu querer culpar a minha natureza antiga. Eu tenho uma nova natureza, eu posso viver através dela agora. E é para isso que Cristo nos chamou.
Precisamos continuar o nosso processo de santidade, a santidade progressiva. Hebreus 10:14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Processo progressivo. Desenvolva a sua salvação, desenvolvendo a nossa santidade, amém? Hebreus 12:14, esse texto é 12, 14 e 15. Procure viver em paz com todos e busquem a santificação. Duas coisas o Evangelho nos pede. Primeiro, viver em paz com todos. Ah, mas fulano fez alguma coisa para mim. Procurem viver em paz com todos. Não é sobre o que fulano que está fora fez, é sobre aquele que é filho que tem que fazer. Ah, mas fulano fez algo errado para mim. Não importa, Deus está falando, do que depender de vocês, tem de paz com todos. E santificação, separação do pecado. Santificação não é o cara com a auréola que não faz nada errado. Nós temos ainda muitas coisas para ser transformadas, e só vai ser transformada no final, eu vou falar sobre isso. Mas nós temos que se separar das coisas ruins. Se você sabe o lugar onde você não deve andar, não ande. Ai, pode beber, pastor? Bebida pode na Bíblia? Eu posso ir no show? Eu posso ir na balada? Eu posso ir não sei o quê? Parece que Cristo não é suficiente para as pessoas. Como foi a sua vida em balada? Era legal? Te remetia alguma coisa? Se eu pisar lá, eu sei que eu não volto mais. Cai fora, não vai mais. A Bíblia não fala que não pode ir no show, não fala mesmo. Mas você tem liberdade para pisar e sair de lá? Ou é um lugar que sempre escravizou e te trouxe péssimas memórias, acabou com o seu casamento, fez um monte de coisa na sua vida, você quer voltar para lá? Ai, bebida pode? A Bíblia não fala que não pode, mas ela fala que não pode beber, se embriagar. Ela fala que você não pode ser pedra de tropeço para o outro. E se você teve problema com bebida, você vai beber por quê? Foge da aparência do mal. Deus está dizendo, se separem daquilo que te fazem pecar. Tenham paz com todos, se separem daquilo que não presta. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Só que ele está falando, vai depender de nós, a nossa conduta, as pessoas não se perderem. É disso que tem pessoas que falam assim, ai, que eu preciso ser santo, que senão eu não vou ver Deus. Então, você precisa ser santo para que as pessoas vejam Deus através de nós. É aqui que ela vai ver Deus. E aí, se eu sou um perturbado e arrumo confusão com todo mundo, vai ver Deus aonde? Sabe por que a igreja não reflete a imagem de Cristo? Porque a gente é perturbado e fica xingando todo mundo, e quer rebater e quer fazer não sei o quê, e a gente não consegue mostrar Cristo mais para os seres humanos. Pode ver que ele está, olha a condição, ele está falando de perdição de outras pessoas. Se aquilo que você tem que fazer é pedra de tropeço para o outro, não faça, irmão. Vai ter um peso de glória sobre a sua vida, vai ter recompensa de Deus para você. Se você abrir mão daquilo que você gosta, só para agradar a Deus, e para não ferir o teu irmão, faça, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, Ele recompensa a sua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. 2 Coríntios 7:1, portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. É responsabilidade nossa entrar pela porta e assumir um caminho. Que tipo de caminho eu tenho andado? É responsável, não é Deus que vai fazer. Ai, Deus vai pegar na minha mão e vai falar assim, ai, fofinho, você não pode ir por ali, senão você vai pecar, tá? A palavra está aqui, irmão. Ele já salvou, ele já é a porta, ele já entrou, agora anda nela. Ele está falando, anda em mim. Ele vai te avisar, o Espírito vai avisar. Não faça, não toque, não coma, não ande com fulano. Apaga essa mensagem. Para de conversa com essa mulher. Deus está falando. Deus está falando com alguém aqui. O Espírito vai avisar, apaga. Não quero relacionamento, não vá com relacionamento. Isso vai te levar à ruína. Quebra o celular se for possível. Por isso que ele fala assim, é melhor você entrar sem olho no céu, do que se o olho te fizer pecar e te deixar fora dele. É pior ficar com os dois olhos na terra do que andar cego no céu. Se a sua mão te faz pecar, mete a faca nela, para não tocar onde não deve. A preocupação de Deus maior é que nós permaneçamos com Ele a eternidade toda. Deus não é chato, irmão, para querer cortar barato de nós. Ai, nossa, que Deus chatão, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, por isso que eu não vou na igreja. Um Deus que se entregou por nós, abriu mão da glória dele para estar chato.
Deus, a vontade dele é boa, agradável, perfeita, é muito melhor que a nossa. É que a gente que não se submete a esse caminho. E por fim, depois de todas essas coisas, depois de entrar pela porta, depois de desenvolver a salvação, andar em santidade, lutar contra o pecado, lutar contra as nossas vontades, permanecer firme até o final, existe um lugar chamado alvo. Aleluia! Existe um lugar onde Deus preparou para aqueles que permaneceram com Ele. Existe o final desse processo, o fim da santificação, a santificação final, o momento da glória eterna. Glória eterna não é Libertadores, irmão. Glória eterna é viver com Cristo pro resto da vida. Eu até falei ontem, eu estava no estádio. Fui no estádio assistir o jogo do Corinthians ontem, e eu vi aquela galera, todo poderoso Simão. Eu falei, eu não tenho mais coragem de cantar isso. Um time desse, se chamar de todo poderoso, todo o poder está na mão do meu Deus. Eu me rejeito, eu rejeito a cantar isso. Posso cantar qualquer outra coisa, todo poderoso não, todo poderoso só tem um. E se eu estiver cantando uma bobagem dessa, sabendo quem é o todo poderoso, não importa. Ah, mas eu sou um time, não importa. Todo poderoso só existe um, aquele que foi dado todo o poder, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Todo poderoso, uma ova, não passou na primeira fase. Que poder é esse? Passou na primeira fase do Paulista, irmãos. Todo poderoso, tomar banho. Amém? Vamos voltar? É difícil, alemão. Você está de vermelho, alemão, você está traindo a pátria, hein? O alvo, aonde a jornada é completada, é o fim do processo de salvação e da santificação. Quem quer acessar o alvo, irmãos? Aleluia. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, Paulo dizendo, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Aleluia, estou arrepiado, irmão, sinto a presença dele. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo está prestes a morrer, e Paulo vai declarar, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. E aqui ele vai dizer, olha, eu estou prestes a receber agora a coroa diretamente da mão do meu rei. Não só eu vou receber, mas todos aqueles que amam a vinda dele também receberão. Um prêmio, uma coroa, uma alegria por fazer valer e ter perseverado e nos desembaraçado de todo pecado. Isso é muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. É isso que nos reserva o grande dia, o ato final da nossa salvação. O próprio Jesus disse, eu vou, mas enviarei sobre vós o Espírito Santo. Eu vou para o meu Pai, e lá eu prepararei morada para vocês. Eu não sei que tipo de morada, não dá para tentar imaginar, mas o que Ele faz com as mãos dele são perfeitos. Talvez você está preocupado com a casa que você não comprou, mas eu digo para você, se caminhar com Ele, já tem uma morada preparada para você, e já foi paga, e não é o meu preço, não é o seu, foi Ele mesmo. Ah, eu vou viver por aluguel para o resto da vida? Não. Tem uma morada para você no céu. Aleluia! Aleluia! Ai, pastor, não é para mim comprar casa na terra. Não tem nada a ver, irmão. Se Deus te deu condição, compra. Se você tem, glória a Deus. Se a sua casa é bonita, glória a Deus. Mas se não tem também, glória a Deus. Jesus já preparou o lugar para a tua igreja viver com Ele eternamente. Aleluia! Oh, glória!
E o ato da glorificação final, da santificação final, se chama glorificação. O que é a glorificação? Ato de erradicação total do pecado, transformação do nosso corpo corruptível em um corpo glorioso. É isso que vai acontecer no piscar de olhos, tá, irmão? Acorda. Para quem acha que no piscar de olhos a igreja vai ser arrebatada e não vai saber, todo mundo vai saber a hora que Jesus vai voltar. A Bíblia vai dizer. Agora, o que vai ser no piscar de olho é o nosso corpo que sente vontades, desejos ruins. A Bíblia vai lá em Gálatas 5, vai falar todas as obras da carne. Num piscar de olhos, nós nunca mais teremos inveja de ninguém. O pecado não vai existir mais. Nós teremos um corpo igual ao de Cristo. Nós não mais pecaremos mais. E nós viveremos num ambiente sem pecado, sem inveja, sem briga, sem nada. Não haverá choro, não haverá nem ranger de dentes, não haverá nada, não haverá nada, haverá uma vida com Cristo. Esse Cristo que nós buscamos em oração, esse Cristo que nós cantamos para Ele, nós veremos face a face Ele. Essa é a vida que está sendo preparada, essa é a santificação final. Deus vai nos transformar para viver com Ele eternamente. Aplauda Ele com força. Estou acabando. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de subordinar a si todas as coisas. Concluo. Não significa que Deus só começará a fazer algo novo quando estivermos no céu. Deus já começou a fazer algo em nós. Nós carregamos a vida de Deus. Por isso que Pedro, quando ele chega no meio daquela escada e vê aquele homem aleijado, provavelmente ele tinha visto aquele homem várias vezes. E não sei até se não tinha dado esmola para ele. Eu fico imaginando o cara, fala, pô, esse cara já me deu esmola. Ó, mano, o mano é a versão linguagem do pastor, tá? A minha Bíblia, na minha versão. Dá um troco aí, irmão. Tô aqui já a vida inteira aqui, os caras me deixam aqui, tô precisando de um troco aí. Fico imaginando Pedro já com algo dentro dele. Ele fala assim, olha bem para a cara dele e fala assim, olha, o que eu tenho, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Agora, levanta e se põe de pé, porque dentro de mim agora mora alguém que é dono de todo o poder. E eu preciso começar a declarar, eu preciso começar a liberar aquilo que Cristo colocou em mim. É agora. Pedro não fez milagre depois que foi para o céu. Pedro fez milagre depois que ele reconheceu Cristo Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, e teve o entendimento daquilo que estava nele, para que agora ele pudesse viver. Deus chama a igreja para viver algo novo. Não é para sentar que nem uma múmia e ficar esperando, é para avançar e para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. A sua vinda sela a conclusão do processo de fazer nova todas as coisas, da santificação, tanto que teve no início da conversão, e será aperfeiçoada no caminho e concluída na glorificação. A salvação que nos foi oferecida não tem apenas o propósito de perdoar pecados, mas de nos transformar na imagem de Cristo. Lembra lá no começo? Façamos um homem a nossa imagem e semelhança. E o processo agora é voltar a ser reconhecido pelo próprio Deus como imagem e semelhança dele. Cristãos, pequenos cristos, aqueles que as pessoas olham e falam, verdadeiramente ali vai um cristão. Esse é o evangelho puro e simples do Senhor Jesus. Esse é o evangelho da salvação. Esse é o Jesus que salvou, que morreu numa cruz para nos libertar, e hoje Ele está aqui para salvar você.